Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é quinta-feira. Queremos nos colocar na presença de Deus. Gostaria de agradecer por todas as mensagens que vocês enviaram no dia de ontem, fazendo o seu pedido de oração. Da mesma forma, hoje você pode se colocar na presença de Deus, colocar a sua intenção aqui no comentário deste vídeo, para que nós possamos rezar juntos. Que nós possamos crescer na oração, crescer na nossa vida de intimidade com Deus. E ainda mais, todo comentário que você faz a respeito do Evangelho ajuda também as outras pessoas a fazer a sua oração. Eu não consigo dizer tudo aqui em pouco tempo, aquilo que o Evangelho quer nos trazer. Então você também, na sua intimidade com Deus, recebe esta inspiração de colocar uma frase legal, um pensamento legal, tudo isso enriquece a nossa oração. Por isso, muito obrigado pelo carinho, obrigado por você nos acompanhar, você rezar conosco e também levar a palavra de Deus a tantos e tantos corações sedentos de Deus. Hoje o Evangelho é retirado de João, capítulo 13, versículos 16 ao 20. O texto diz assim: em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Já que sabeis disso, sereis felizes se o puserdes em prática. Eu não falo de todos vós. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde já, antes que aconteça, eu vou-lo digo, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Se nós observarmos os textos que nos são apresentados ao longo desta semana, nós percebemos que Jesus vem para nos situar num contexto histórico. E aí também ele nos mostra a nossa missão. Ontem ele nos falava desse anúncio. Tudo aquilo que nós falamos porque aprendemos ou escutamos de alguém. Então, nós somos transmissores de um conhecimento. Sendo transmissores de um conhecimento, nós precisamos também nos situar na história, sabendo quem nós somos. E o texto de hoje vem para esclarecer tudo isso. Diz o texto: o servo não é maior do que o seu senhor, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. É esse se situar na história. Quando nós transmitimos, é uma palavra que vai até o ouvido de alguém, ou até uma rede social onde alguém lê, mas nós precisamos nos colocar quem nós somos. Às vezes nós queremos ser grandes coisas, queremos nos colocar como superiores aos outros, achamos que nós somos mais importantes que os outros, e não é nada disso. Grande, e o Evangelho nos ensina várias vezes isso, grande é aquele que serve, aquele que é humilde, aquele que se coloca a serviço dos outros. Esse é considerado grande aos olhos de Deus. Grande aos olhos do mundo é aquele prepotente, egoísta, autossuficiente, que inclusive entristece a Deus. Meus irmãos, nós precisamos acalmar os nossos ânimos, precisamos
quem sabe relaxar um pouco e administrar as coisas como elas devem ser administradas. Tem muita gente usando de uma notícia ou de um fato para brigar um com o outro. Isso só piora a situação. Nós precisamos acalmar o nosso coração, acalmar os nossos ânimos e aprender com Jesus. O servo não é maior do que o seu Senhor. E o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Nós somos escolhidos por Deus. Não queira ser Deus da sua própria vida. Obedeça aos ensinamentos de Deus. Seja humilde. Olhe para Jesus e veja o que Ele fez diante de uma situação difícil. Olha o que Jesus fez diante das doenças das pessoas. Olha o que Jesus fez diante das crises políticas da sua época. Olha o que Jesus fez diante de reis, diante de poderosos da sua época. Atitude de humildade. E através desta atitude de humildade, obedecendo à voz do Pai que o enviou, se torna o Salvador da humanidade. Ele é o nosso Mestre. Ele é o nosso Messias, Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso nós precisamos dizer: Senhor Jesus, toca no meu coração, toca nos meus pensamentos, purifica a minha alma, para que eu possa te seguir com mais serenidade, com mais clareza, e eu possa caminhar a passos firmes. Muitas vezes nós queremos caminhar a passos largos. Não. Vivência da fé é a passos firmes. Eu preciso colocar bem o meu pé para que eu possa dar um segundo passo. Mesmo que a distância seja menor, não importa. O que importa é que nós vamos pisando e nos fortalecendo sempre na direção certa, sempre na direção de Deus. E o texto ainda termina dizendo assim: quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Que nós possamos olhar para esta palavra, fazer bem a nossa oração pessoal. Vá pensando naquilo que diz Jesus. Quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Pense um pouco sobre isso. Coloque também seu comentário aqui nesse vídeo e vamos rezar juntos. Evangelizar é preciso.